Bom dia a todos. Eu gostaria de cumprimentar cada um presente. Nós estamos aqui hoje para a apresentação do segundo quadrimestre de 2015, referente a maio a agosto, da Secretaria de Saúde. Gostaria de convidar o nosso diretor, Marcos Moreno, para que venha fazer a apresentação dos números. Bom dia a todos. Nós estamos aqui hoje para cumprir a exigência legal da Lei Complementar 141 de 2012, em seu artigo 36, que diz a respeito da prestação de contas da saúde. Passa. As receitas de impostos municipais, nós estamos agora começando com o IPTU. No segundo quadrimestre, arrecadou-se R$ 5.659.429,23. O imposto de renda retido na fonte arrecadou R$ 5.603.221,24. O ITBI, que é o Imposto das Transações Imobiliárias no município, arrecadou R$ 2.397.606,09. O ISS, o Imposto sobre o Serviço de Qualquer Natureza, R$ 34.111.261. A dívida ativa do município, que é composta de todas aquelas dívidas que estão, ao longo do tempo, sendo negociada, e neste quadrimestre foi arrecadado R$ 3.754.162,39. O total do quadrimestre desses impostos municipais ficou em R$ 51.525.679,95. No período do primeiro quadrimestre, mais o segundo quadrimestre, que está sendo aqui apresentado, já estamos num acumulado em R$ 111.597.141,62. Receitas de impostos federal e estadual, as transferências da União no segundo quadrimestre. R$ 17.976.193,50, que refere-se ao Fundo de Participação dos Municípios. A desoneração do ICMS, que é a Lei Candir, R$ 337.498,88. Temos ali um subtotal dessas transferências de R$ 18.313.692,38. As transferências por parte do Estado, na cota parte do ICMS. R$ 67.261.750,31. O IPVA, R$ 3.296.129,11. O IPI, R$ 521.000
28,43. Totalizando ali, no período dos 4 meses, R$ 71.078.907,85. Transferências do SUS. Na atenção básica, segundo quadrimestre, R$ 3.021.677,32. As transferências pela plena, pela média e alta complexidade, R$ 7.426.978,52. O teto da vigilância, no segundo quadrimestre, R$ 284.354,01. O programa de assistência farmacêutica, R$ 209.286,84. E a Farmácia Popular do Brasil, R$ 100.000. Totalizando aí, neste bloco, R$ 11.042.296,69. Logo abaixo temos a transferência do Estado no controle da glicemia, R$ 25.732. As transferências de recursos. Nós temos ali na primeira linha, os depósitos remunerados das aplicações financeiras, e rendeu, no segundo quadrimestre, R$ 526.031,54. E temos o PAC 2, para atendimento das construções lá do São Jorge, que no período ficou em R$ 100.000. Essas foram as demonstrações das receitas advindas do recurso do município, dos recursos vindos da União e também do Estado. Agora vamos demonstrar as despesas pagas no período, com o pessoal e encargos sociais, a nossa folha de pagamento, com exceção do hospital, porque ali, no funcionamento do hospital, está a folha de pagamento referente àquela unidade. Então, com exceção do hospital, a nossa folha de pagamento está, no segundo quadrimestre, foi pago R$ 23.442.029. Para o funcionamento total do hospital, com todos os seus custeios, com a folha de pagamento, está no segundo quadrimestre em R$ 12.628.141,59. Locação de imóveis. Segundo quadrimestre, R$ 390.169,58. Os custeios com energia elétrica, água e telefone. Embora houve alterações, aumento na energia elétrica, nos custeios, há um esforço muito grande para fazer as reduções nos custos. Então, ali, em comparação com o primeiro quadrimestre, houve uma redução de custo. Está em R$ 324.186,28. Manutenção das unidades. Manutenção da unidade significa tudo aquilo que faz o seu funcionamento, desde serviços, terceirizações, materiais de consumo, o programa Mais Médico, está tudo ali dentro, abrangendo. Então, na manutenção da unidade, no segundo quadrimestre, estamos em R$ 13.412.796,06. Análises laboratoriais e radiológicas.
R$ 1.584.574,72. Combustível e lubrificante, R$ 194.588,34. Medicamentos, R$ 3.052.648,18. Apoio ao servidor, que se refere à cesta básica, ao Vale Transporte e ao plano de saúde que são concedidos aos servidores municipais. No segundo quadrimestre, R$ 991.493,49. Na Farmácia Popular do Brasil, R$ 60 mil. Somando, num subtotal aí, no segundo quadrimestre, R$ 20.010.456,65. Dando continuidade, temos as despesas relacionadas com obras e instalações, R$ 131.062,70. Equipamentos e material permanente, R$ 166.899,14. O subtotal ali, no referente ao capital, R$ 297.961,84, totalizando as nossas despesas no segundo quadrimestre, total geral, R$ 55.941.302,37. Nós temos agora as despesas por unidade executora. Então, percebe-se ali que estão por grupos. Na gestão administrativa da saúde, R$ 5.530.031,21. Departamento de Assistência à Saúde, R$ 29.644.270,99. Vigilância em Saúde, R$ 1.564.108,92. Hospital, R$ 11.752.614,55. Na atenção básica, nos convênios, R$ 2.564.385,55. Assistência farmacêutica, convênios, R$ 232.293. Assistência hospitalar e ambulatorial, convênios, R$ 3.353.093,46. Vigilância em Saúde, recursos de convênio também, R$ 270.011,42. Recurso de convênio no Hospital Municipal, R$ 875.527,04. Investimentos, R$ 154.966,43. Totalizando R$ 55.941.302,37 das despesas. Este quadro aqui mostra o financiamento da saúde em percentuais, como ficou distribuído nesse segundo quadrimestre, nesses 8 meses do ano, os recursos financiados. Ali está demonstrando, então, que, como sempre, a sua maioria provém de recurso próprio. São 81,57% do orçamento da saúde provém de recursos próprios. 18,39% provém de recursos federais. E 0,04% provém de recurso estadual. A despesa hoje, por habitante, com os recursos próprios do município, está em R$ 386,47 por habitante. E a despesa total,
somando todos os recursos, municipal, federal e estadual, nós estamos, por habitante, em R$ 497,47. Esse é o gráfico, o demonstrativo das despesas liquidadas. Temos ali, então, 44,82% do nosso orçamento no período referente à folha de pagamento. 24,81% das despesas estão referentes ao custo do hospital. 29,94% refere-se aos serviços, ao material de consumo para os funcionamentos de todas as nossas unidades. 0,24% representa obras e instalações e 0,18% equipamentos e material permanente. Este quadro é o comparativo do quadrimestre anterior, do primeiro quadrimestre, para o segundo quadrimestre. Nós estamos aqui no segundo quadrimestre, na comparação, a nossa folha de pagamento está em 41,12%. E esse quadro aqui é interessante a gente analisar, que, olhando assim, não há que se entender que ali existe uma diminuição. Isso aí é um quadro que significa que, no primeiro quadrimestre, diante da receita arrecadada, como no primeiro quadrimestre, o início de ano, a receita vai lentamente entrando nos cofres municipais, então, ela é um pouco menor e vai evoluindo no segundo quadrimestre. Então, em comparação com o montante do período do primeiro quadrimestre, representa a nossa folha de pagamento 49,62% no primeiro quadrimestre, pelo fato da receita ser um pouco menor. No segundo quadrimestre, a receita evolui, a receita aumenta, então o percentual ele vai naturalmente diminuir. Hospital, segundo quadrimestre, 22,57%, e material de consumo, prestação de serviço para todas as unidades, 35,77%. Capital e investimento, 0,53%. Nós estamos aqui, então, cumprindo a exigência legal da Lei Complementar 141 de 2012, artigo 36, que nos pede para fazer essa demonstração a toda a população das receitas arrecadadas no período, bem como as suas despesas efetuadas. E agora, para complementar as despesas, a gente vai fazer uma demonstração através da diretoria de planejamento dos indicadores desses investimentos. Eu chamo, então, aqui a palavra a nossa diretora de planejamento, Andréa. Bom dia a todos. O item 1 e o item 2 do relatório quadrimestral já foram apresentados. E agora, então, nós passamos para o item 3 deste relatório. Item 1, dados de identificação, nós trocamos a Secretaria de Saúde, né, atualizamos o nome, Rosana Nascimento da Silva. O item 2 foram os dados apresentados pelo diretor Marcos. E agora, então, o item 3, auditoria. Bem, nós não tivemos, nesse período, auditorias
do nosso município, mas o Tribunal de Contas ele tem mantido uma ação fiscalizatória no nosso município desde o primeiro quadrimestre, que é em relação ao programa Mais Médicos. Tá? Então, ele tem acompanhado a ação dos Mais Médicos no nosso município, mas auditorias mesmo nós não temos passado. O quarto item é a oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial. Então, as informações apresentadas a seguir são referentes aos serviços de saúde, prestadores de serviço SUS e a nossa produção no município. Então, é isso aí. Esse quadro apresenta para a gente quais são os serviços de saúde que nós temos. Então, nós temos uma academia de saúde, uma central de regulação médica de urgências, três centros de atenção psicossocial, CAPS. Nós temos 21 unidades consideradas como unidades básicas de saúde. Temos 6 centros de saúde especializados, né? O Centro de Saúde Especializado de Saúde da Mulher, o Centro Especializado em Odontologia, né? Nós temos também o Centro de Reabilitação, que é o de Fisioterapia, o Centro de Especialidades Médicas, recém-inaugurado, então está dentro desses 6 serviços especializados. Nós temos 3 farmácias, um hospital geral, uma policlínica, 3 pronto-atendimentos, que são as nossas 3 UPAs, a Secretaria de Saúde, uma unidade de vigilância em saúde, 8 unidades móveis de pré-atendimento hospitalar, e a unidade móvel terrestre, que está ali como uma unidade, é a base do nosso serviço móvel, totalizando 51 serviços no município. A gente vai agora ver, por tipo de estabelecimento, vocês viram ali 51, porque 47 serviços são municipais e 4 serviços estaduais, que são serviços de saúde que estão dentro das penitenciárias, os 4 ambulatórios dentro das penitenciárias, tá? Por isso que soma 51 serviços. E a rede privada com 61. Um total de 112 serviços. Agora, nesse quadro, nós temos o relatório dos dados de produção dos serviços ambulatoriais e hospitalares no segundo quadrimestre. Vocês vão ver que a gente tem uma variação nos números. Então, em maio, a gente tem 138.453 números de procedimentos. E a gente tem aí uma redução em julho e agosto sobe de novo. A gente está acreditando que isso tem a ver com a troca de sistema, o lançamento dos dados do HSUS para o eSUS. Então, nós tivemos aí uma perda de dados que a gente está recuperando agora com total integração entre os sistemas. Então, por isso que nós tivemos uma diminuição do mês de julho, que foi onde realmente ocorreu a troca de sistema, e agora uma recuperação dos dados a partir do mês de agosto. Na urgência e emergência, vocês veem que a gente estava em 109 mil e foi para 111 mil em agosto. Atenção psicossocial, 1.218 em maio e fechamos agosto com 12.109. Não, com 2.383. Na atenção especializada, nós começamos maio com 313.501 e fechamos agosto com 12.109. Atenção hospitalar, internação, 204 em maio, 338 em agosto. Vigilância em saúde, 103 em maio, 143 em agosto. Tá? Então, a gente tem aí essa coisa do sistema e a gente também teve que fazer o fechamento em agosto como média, porque em agosto nem todos os dados ainda entraram no sistema. Então, a gente fez uma média dos 3 últimos para poder finalizar o mês de agosto. Agora, nós vamos para os indicadores, os principais que nós utilizamos no segundo quadrimestre para a nossa avaliação. O primeiro ali é a cobertura populacional estimada pelas equipes de atenção básica. Então, nós estamos com 74,86% de cobertura da atenção básica, né? Com as unidades básicas de saúde e com as unidades de saúde da família. O parâmetro pede do município 70%, então nós conseguimos atingir. A cobertura populacional estimada por equipes de saúde bucal. Esse dado a gente está com 37,13% e o parâmetro do Estado é 50%. Mas isso porque nós fazemos toda a cobertura nas escolas e a gente tem uma boa cobertura das crianças na escola. Mas o Estado pede que a gente comece a colocar os dados de
tanto crianças quanto adultos. Então, por isso que o nosso fica um pouco abaixo. Então, a gente agora vai ter que começar a calcular isso em cima de todas as crianças que nós atendemos e também dos adultos, para a gente poder, então, ter um dado mais próximo do que eles colocam como parâmetro. O número de unidades de saúde, serviço de notificação de violência doméstica, sexual e outras violências implantadas. Então, 100% das nossas unidades já estão sensibilizadas para acolher pessoas em casos de violência, né? E nesse quadrimestre analisado, a gente viu que 30%, ou seja, 9 unidades tiveram notificação. Todas elas sensibilizadas e com capacidade para acolher os casos de violência. A proporção de óbitos infantis e fetais investigados. No período, ocorreram 9 óbitos em menores de 1 ano e 13 óbitos fetais. 59,1% dos casos já foram investigados. E aí, por que a gente ainda não está em 100%? A gente tem 120 dias para finalizar a investigação do óbito. Então, muitos deles estão em fase de investigação. Tá? A proporção de óbitos maternos investigados, no período não ocorreu óbito materno, tá? Então, está tudo certo, 100%. E proporção de óbitos de mulheres em idade fértil investigadas, mulheres até 49 anos. 34 óbitos de mulheres em idade fértil investigadas, sendo que 76,47% foram investigadas. E desses, nenhum foi relacionado à gravidez, parto ou puerpério. Tá? Os outros, quase 25%, 24%, a gente está em investigação naqueles 120 dias. Número absoluto de óbitos por dengue, nesse quadrimestre não foi registrado caso de óbito por dengue. Bom, as considerações finais, é o item 5, então, do relatório. Ele serve mesmo como uma prestação de contas à sociedade, é um instrumento que identifica as oportunidades e as dificuldades encontradas na gestão. O município presta assistência em todos os grupos de atenção. Hortolândia tem trabalhado para atingir os parâmetros esperados, buscando a eficiência das ações desenvolvidas. Lembrando que estes dados são do segundo quadrimestre, e aqui a gente frisa de novo, né, que existem dados como os de óbito, que têm 120 dias para o término da investigação. E o montante de recursos financeiros, como o Marcos apresentou, compõe-se de transferências da União, transferência de Estado, celebração dos convênios e instrumentos similares, como os órgãos federais e estaduais e os recursos próprios do Tesouro Municipal. O ordenador da despesa é o secretário municipal de saúde. Os recursos controlados e acompanhados pelo Fundo Municipal de Saúde, na pessoa do Marcos, e os pagamentos e a contabilidade são realizados pela Secretaria Municipal de Finanças. O Fundo Municipal realiza as prestações de contas periódicas ao Conselho Municipal de Saúde. A nossa reunião foi segunda-feira passada, prestando contas desse relatório, e também promove o acesso aos balancetes. A prestação de conta dos recursos provenientes de convênios é feita pela divisão de convênios, dentro do Departamento de Planejamento, e o município vem aumentando a aplicação dos recursos na saúde, cumprindo a Emenda Constitucional 29 de 2000, com o aporte de financeiro que está acima dos 15%. E a nossa gestão municipal se preocupa com os investimentos na saúde e podemos observar a crescente ampliação das despesas com saúde no ano, tendo por base o atual plano, né, Plano Plurianual de Ações, o PPA, e assim como os planos anteriores também já relatados. A utilização dos recursos transferidos fundo a fundo são aplicados nos seus respectivos programas, seguindo regulamentações do Ministério da Saúde, e aqui nós temos respeitado, então, o investimento e a utilização dos recursos, cada um nos seus blocos. É isso, nós finalizamos aqui, então, e agradecemos pela apresentação do nosso relatório quadrimestral. Nós, então, colocamos aqui à disposição, caso haja alguma pergunta. Bom dia a todos. Parabéns aí pela apresentação dos nossos 2 diretores. Nossa secretária, cumprimentar aqui os nossos vereadores, o Edivaldo, nosso presidente, Silene, Dr. Rodrigo, Alexandra Érica, não vou lembrar o nome de todos aqui, mas eu vi que, em relação ao repasse do Estado,
Me parece que houve uma queda, né? No quadrimestre passado, embora a Rosana estivesse entrando, era 0,33 e agora foi a 0,508, assim. Queria entender porque houve essa queda. E eu não me lembrava que nós tínhamos quatro unidades, e tendo 4 unidades, eu não entendo como houve essa queda de repasse. Queria entender isso. A gente vai fazer uma explicação, talvez a Andréa possa até complementar alguma situação. Eu vou esclarecer a questão do nível econômico. Então, o nível econômico atual do nosso país, está todo mundo já acompanhando os noticiários, há um reflexo em todos os estados, consequentemente em todos os municípios. Então, a receita, a arrecadação, ela cai em todas as suas esferas, por questões de menos consumo, menos compra de veículos, menos IPVA, menos circulação de mercadoria. Então, consequentemente, do nível econômico sobre a arrecadação, há essa diminuição. Agora, existe alguma explicação acima disso com referência à pergunta dele? Não, que nós temos percebido que os repasses continuam os mesmos. Na verdade, o que a gente tem visto mesmo é a questão dos impostos, né, que está fazendo esse reflexo. Lá para a gente, no departamento, o que vinha de recurso continua a mesma coisa, entendeu? Em espécie, não vem, né? Então, assim, existem ações que eles vão realizar dentro do município, mas a gente não percebe que tenha havido a retirada de algum recurso de dentro dos nossos serviços. Do governo federal. Entretanto, o Estado teve essa queda. Então, se não ficou... Você percebe que assim, a crise política e econômica, ela compõe toda a esfera nacional e estadual. Entretanto, o do governo federal me parece que não houve queda. E na prestação do estadual houve. Então, por isso que eu não consigo compreender isso. Então, essa é exatamente a minha dúvida. Eu também identifiquei a queda, sim, assim como o vereador John Leno. Talvez você não tenha identificado essa queda no sentido de aporte financeiro ou de números de porcentagem. Física. Mas, por exemplo, os exames que a gente conseguia fazer mensalmente, nós abríamos vagas para 4 exames. Hoje a gente recebe uma. Isso é queda. Isso é queda. Então, assim, a população está sofrendo essa queda, sim. Hoje, o Estado tem diminuído as vagas a mais de 50% de cada exame proposto para o município. Como eu disse, não é em recurso em si, né? A gente vê o reflexo nas porcentagens do que é oferecido, mas não em recurso financeiro, mas naquilo que é de responsabilidade. Ela falou de consulta, exame, e isso a gente vê, sim, um reflexo de redução. Mas a gente não recebe um recurso específico que a gente tenha sentido essa redução. Será essa a sua dúvida? Não, a gente vê o impacto disso nas ações. Então, assim, exame, consulta, tudo isso vem diminuindo. Tá? O Estado, ele está mandando recurso para o SAMU? Sim. O SAMU, inclusive, ele tinha uma situação de credenciamento, né? De credenciamento lá que não estava sendo ainda efetuado o repasse de uma unidade móvel. Foi legalizada essa situação, nós temos um acumulado atrasado e o Estado vai reembolsar, já temos o valor determinado e já temos os períodos que estão sendo repassados. Então, na questão do SAMU, o Estado faz a sua parte também. Até um tempo atrás, a gente sabia que o Estado não estava repassando, só o governo federal. Então, agora o Estado... Agora legalizou. Sim. Legalizou. Está ótimo.
Bom, a última prestação de contas, que foi do quadrimestre passado, eu ainda também falei da questão da população carcerária que é atendida aqui. Não consegui entender se houve aumento na demanda de prestação de serviço à população carcerária do município e o repasse do governo na contrapartida, do governo do Estado, a essa população, ela vem reservada ou vem dentro do montante em serviços para o nosso município? O que o município oferta para eles, para a população carcerária, são exames. E isso sai realmente do recurso do município. E o que ele oferece para a gente nem sempre é compatível com tudo aquilo que a gente precisa. Então, se ele fala para a gente que oferece consultas especializadas fora, tá, mas a gente aqui dentro paga, e isso fica acima de R$ 2.500 a cada mês de exames laboratoriais, sem contar os de imagem, sem contar aqui também todos os outros que não foram relatados. Então, assim, só aqueles de sangue, né, que a gente paga, e a gente está aqui hoje com o valor de R$ 2.500. Mas, além disso, tem outros que eles vêm no serviço de urgência e emergência, que faz na rádio imagem, que a gente não tem o valor. Entendeu? Então, assim, o repasse naquilo que ele oferece para a gente diminuiu, mas nós continuamos mantendo a nossa assistência no mesmo quantitativo, ou a mais se a gente tiver mais demanda da penitenciária. Isso não é proporcional, a gente não deixa de fazer se reduzir o repasse, tá? Então, outra coisa, nós sabemos que o nosso município é um município da região aqui grande e que temos uma unidade hospitalar. Sabemos que os outros municípios, inclusive Campinas, usam. Tem tido uma conversa, tem um controle, assim, eu me lembro que também perguntei isso no quadrimestre passado. Os outros municípios colaboram? Como é que é? Adir, isso acontece? Não. Não existe uma fronteira, uma porta, né, algo que possa frear a entrada dos munícipes, né, nos outros municípios. Então, assim, o que a gente conversa sempre nas reuniões, né, e os secretários sempre falam isso, é que, assim como nós recebemos municípios de outros municípios, nosso também vai para outros municípios. Hoje, existe um cuidado, e até se está se propondo um cartão metropolitano. Para quê? Para que a gente possa monitorar por onde esses pacientes têm passado. Então, o paciente de Hortolândia foi atendido em Campinas, por quê? Mas não existe ainda um controle. Então, se o paciente chegou no serviço de urgência e emergência, se ele for de outro município e chega no pronto-socorro do Mário Covas, ele vai ser atendido. Tá? Vai ser dado todo o suporte, o que for necessário ali, no momento da atenção de urgência e emergência, ele vai receber. Ponto. Legal, ficou compreensível. Uma última pergunta minha em relação ao mercado privado. A gente tem tido controle sobre isso. Eu continuo defendendo o SUS. É um sistema muito bom, talvez um dos melhores do mundo. A gente tem as nossas deficiências, mas em relação ao mercado privado, eu vi que ele é maior do que o público, a oferta aqui no município. E não consigo entender, assim, é lógico que tem todo um interesse econômico, mas como é que é esse olhar para o mercado privado? É preocupante porque essas pessoas que você está vendo no mercado privado, elas também estão fazendo utilização do Sistema Único de Saúde, tá? Inclusive as ações judiciais. Que são muito fortes. Nós temos casos de ação judicial que o usuário ele é beneficiário do privado, ele passa pela consulta lá, atendimento lá, e aí ele não tem condições ele precisa de uma prótese, ou ele precisa de um medicamento que é de alto custo, e aí ele vai direto ao Ministério Público, o Ministério Público autoriza que a prefeitura faça a compra disso, manda para nós um documento já intimando essa compra, e nós somos obrigados, independente se ele é privado ou público, a oferecer ou a prótese, ou o medicamento, ou qualquer insumo de necessidade dele. E eu não posso não cumprir a lei. Hoje nós temos um débito, agora de final de ano, de aproximadamente R$ 500 mil só de ação judicial para cumprir. Nossa, é muito preocupante isso, e
E a defesa apresentada ao Ministério Público tem essa sua explicação, secretária Rosana? Porque eu vejo que assim, os planos privados hoje eles trabalham de modo a propor, ofertar uma coisa que na verdade ele não oferta. O público que acaba absorvendo. Você paga para um plano privado e a demanda maior, os exames de maior complexidade, me parece que ele continua vindo para o público. Eu não sei se o Ministério Público também tem esse entendimento. Não, assim, pode ter o entendimento, mas na prática o que a gente vivencia é que não só nas ações judiciais, como ela colocou, todos os procedimentos, eles pagam muitas vezes por um plano privado para ter acesso às consultas. Isso é muito comum. Então, essa grande parcela que você vê, a maioria são dessas pessoas. Paga um plano privado, você tem direito a consultas. Isso é errado, porque tem o mínimo que o convênio tem que oferecer. E aí, depois que ele passa no médico, o médico orienta. Agora, você vai no Sistema Único de Saúde para conseguir esses exames. E aí vem com uma bateria de exames, né? Muito grande. Então, nós temos o cuidado lá de fazermos uma avaliação. A Carol está aqui junto com a gente. E o que a gente faz? A gente avalia cada um desses pedidos. Para quê? Para que a gente não cometa nada que seja incoerente. Então, se é uma pessoa do Sistema Único de Saúde que está aguardando o exame, ele vai ter o exame. E se é uma pessoa que veio do privado, que não passou pelo nosso serviço, não passou pelo nosso médico, ele vai ter que voltar num serviço nosso para justificar se ele tem mesmo necessidade daquilo tudo. Entendeu? Nós não vamos deixar de ofertar, mas desde que se cumpra o protocolo do município. Isso está bem fundamentado para que a gente não deixe de assistir as pessoas que são do Sistema Único de Saúde. Acho que satisfeito, depois for o caso, aqui, nossos colegas vereadores aqui, o vereador Gervásio, nosso presidente, e o próprio vereador Edivaldo, a gente pode fazer um documento nesse sentido para verificar onde está tendo esse problema. E outra coisa que eu queria perguntar, eu sei que ela está na parte de serviços, e eu não consigo entender bem, que na nossa análise aqui, e aí eu estou presidindo a Comissão de Saúde também, aqui da Câmara, é a questão da informatização. Como é que ela anda nisso? Porque a gente sabe que, informatizando o sistema, a gente entende que isso deve também reduzir um pouco, até para ter essa costura com os locais onde as pessoas passaram, nas PSFs, nas UBS ou no próprio sistema. E aí, perguntando a nível de município, e se a nível metropolitano também se discute isso, no processo que você disse do cartão metropolitano, se ele já é a possibilidade de ser informatizado para a gente ter esse controle também. Sim. Essa é uma discussão que vem aí desde 2012, 2013, que a região metropolitana de Campinas seja um modelo de regional de saúde. Então, entre as ações, eles querem que a região metropolitana ela esteja inteira informatizada para que o nosso modelo de gestão sirva também de exemplo para os outros municípios e para os outros estados. Então, como eles estão pensando? Existem alguns planos de ação prioritários. A gente precisa equipar as unidades, e aí não só da atenção básica, atenção especializada, hospital. Para quê? Para que a gente tenha... No primeiro momento, eles pensaram em ter computadores. Depois, eles chegaram à maturidade que não adianta você colocar computador numa unidade que não tem um mínimo de acesso à internet. Então, hoje está se fazendo um estudo, e nós estamos, nesse momento, na Secretaria, levantando os dados. Para quê? Para ver o quanto cada unidade tem de computador, acesso à internet, impressora, para que a gente consiga fazer de forma ordenada, né, que seja um processo gradual, mas ordenado, de quê? De informatização das unidades. Depois que a gente conseguir passar essa fase, a segunda, então, seria a implantação de um cartão metropolitano, onde a gente saberia o paciente da região metropolitana por onde ele passou. Então, ele passou por consulta em Hortolândia, mas ele não gostou do que o médico daqui falou. Foi lá no pronto-socorro do Mário Gatti, então a gente vai saber onde esse paciente está também. Tá? Isso, num nível metropolitano, existe sim essa proposta. Hoje, existe um convênio do Estado com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, que é o BID, e esse recurso de convênio vem para poder fazer essa parte. Dentro do município, nós estamos trabalhando com o ESUS, que é um sistema federal,
E a gente está fazendo a integração dos dados do HSUS, que foi desenvolvido no município, para o ESUS, que é um sistema do Ministério da Saúde. Então, assim, essa preocupação com a informatização, ela é muito grande, porque realmente a gente não fazendo isso, a gente tem prejuízos. Mas a informatização, ela corre muito mais do que a gente. É algo que é muito rápido, essa coisa da informática, né? Então, nós temos trabalhado para conseguir, sim, melhorar a questão das bases de dados, e isso até gera recursos para a gente. Eu cobrei isso porque eu fiz vários documentos nesse sentido. Eu trabalhei em centro de saúde em Campinas e alguns locais a gente consegue ainda usar pasta. Então, eu penso que informatizando ela fica mais eficiente, acho que talvez até com relação a funcionários. Mas uma outra coisa, uma última pergunta, e agora realmente a última, o repasse do governo federal, me parece que não houve diminuição, do Estado houve, mas eu quero entender se esse repasse ele vem para todo o sistema, ou se, no caso, e aí falando diretamente do hospital, nosso hospital é municipal, mas ele não se restringe somente a atender o município. O governo do Estado, especificamente, ele passa recurso para o hospital, ou ele vem nesse pequeno montante que ele repassa para o serviço do município? Existem recursos que são em bloco, né? E os específicos. Então, tem recurso que é especificamente para urgência e emergência, especificamente para atenção especializada. Então, esses recursos específicos, eles existem sim. O município recebe recursos gerais, mas e os recursos específicos para cada um dos programas. Então, a atenção especializada tem, o SAMU tem, o hospital tem, cada um tem a sua parcela de recurso. Era isso? Isso, mas dentro daquele percentual que está estabelecido ali, né? Sim, dentro daquele percentual. Tá? Ok, estou satisfeito. Não sei se mais alguém quer fazer alguma pergunta. Muito obrigado. A gente agradece a todas as perguntas e, dando continuidade para o encerramento, eu chamo aqui a palavra a nossa secretária municipal de saúde, Rosana Nascimento. Obrigada pela presença. Hoje nós fizemos novamente a apresentação da nossa prestação de contas, nosso segundo quadrimestre da Secretaria Municipal de Saúde. Eu queria agradecer nosso presidente da Câmara, Gervásio, nosso vereador Edivaldo, vereador John Leno, sempre presente aqui conosco, suas perguntas sempre precisas. Eu também acredito no modelo do SUS. Precisamos que algumas alterações aconteçam, né, de gestão, mas o modelo do SUS ele é eficiente. Então, eu acredito que existe já um estudo e um processo de uma nova visão de gestão, para que a gente tenha controle desse trabalho. Porque não é possível, né, que tanto investimento a gente não consiga dar conta de uma saúde, né, de qualidade. E hoje nós sofremos realmente, na região metropolitana, especialmente nas nossas cidades de fronteira, um aumento de pessoas, de usuários nos nossos equipamentos, tanto no hospital, que é o que sofre mais, quanto nas UPAs. Hoje, no período da tarde, às 14 horas, nós temos uma reunião para fazer um estudo sobre um novo atendimento da urgência e emergência. Tá? No hospital, hoje nós estaremos com as coordenações das UPAs, com o PADO, com o diretor técnico, diretor clínico, a equipe do hospital, porque nós precisamos entender essa urgência e emergência, como está acontecendo no município. Porque hoje nós temos 3 UPAs dentro do município, com 210 mil habitantes aproximadamente. Campinas tem 800 mil habitantes e tem 3 UPAs. O que está acontecendo? A população ela entende que ela pode ser atendida na UPA com os mesmos serviços do hospital? A UPA está preparada para esse atendimento da população? Então, esse sistema de atendimento da urgência e emergência precisa ser revisto até por conta orçamentária.
porque nós passamos por dificuldades orçamentárias, nós sabemos que o ano que vem pode não ser tão bom, e nós precisamos nos readaptar a essa nova realidade. Pedindo licença e pegando uma parte sua, eu visitei, tanto quanto os nossos nobres vereadores aqui também, os PSFs, e a gente sabe que os PSFs ele tem a finalidade de criar o vínculo com o paciente. É uma coisa que eu sempre uso, eu sou redundante comigo, que é trabalhar modelo preventivo e não curativo. Os PSFs no nosso município, eles estão bons, mas estão se equipando melhor, e a população está conseguindo compreender isso, entender isso. Eu falo isso porque, às vezes, as equipes, talvez por um problema ou outro funcional, não tem um determinado funcionário. Isso está sendo previsto, revisto, até para no final, não cair no hospital. Na verdade, não existe esse esclarecimento da população nem em relação aos PSFs, nem em relação ao UBS, nem em relação ao serviço de urgência e emergência. A população, quando se sente na necessidade, ela procura o primeiro serviço que ela tem na sua porta. Então, independente de qual seja ele. Então, a gente precisa começar um trabalho agora diferenciado da estrutura para que esse vínculo realmente seja fortalecido lá na ponta, porque a gente está aí chegando no mês de janeiro, onde começa um surto de dengue, e se a gente não começar uma prevenção já, e um apoio, inclusive, do nosso legislativo para que isso aconteça, se a gente não começar agora esse trabalho, e não é um trabalho mais de mandar tirar o pratinho do vasinho, é um trabalho firme, um trabalho forte, que demonstre de que a dengue mata, nós teremos outro surto daqui a pouco, não vai nem chegar em janeiro. Não vai nem chegar em janeiro. Então, precisa se fazer um novo... se reinventar a saúde, eu uso sempre esse termo com a equipe, se reinventar a saúde de forma que a gente trabalhe com o que a gente tem. Nós temos uma quantidade hoje de RH. Dentro dessa quantidade de RH, o que é que eu consigo fazer? Porque eu sei que eu não vou aumentar esse quadro por conta de situações orçamentárias. E é esse trabalho que está sendo feito no hospital. O que eu tenho hoje e o que eu consigo fazer com o que eu tenho. Para eu melhorar, eu preciso de mais o quê? E aí é uma discussão com o prefeito, é uma discussão com a Câmara, de contratação, de recurso, mas eu preciso ter essa primeira consciência do que eu tenho e o que eu consigo resolver com o que eu tenho. Esse trabalho está começando a ser feito agora. Então, nós já estamos aí na 4ª reunião hoje com o hospital e a urgência e emergência, para que a próxima reunião é com as UBSs e PSFs, para que a gente comece um trabalho em rede. Porque acaba que, e isso é muito natural acontecer, que cada um cuida do seu quadrado, do seu pedacinho. E se eu puder evitar que aquele usuário fique lá no PSF ou fique lá no UBS, para mim é melhor, porque eu estou tirando o meu problema e mandando lá para a UPA, mandando lá para o hospital. Então, para mim é melhor. Só que os nossos coordenadores, inclusive, e os nossos profissionais, eles precisam entender que nós somos uma rede só, e que a gente tem que desafogar o serviço de urgência e emergência, para a gente poder realmente receber o que é urgência e emergência. E o trabalho da ponta tem que ser realizado. Então, meu muito obrigado a cada um de vocês. Nós estamos à disposição. Eu gostaria, inclusive, presidente, que nós pudéssemos abrir algumas discussão com os vereadores no sentido dessa melhoria da saúde dentro do município. A dengue, falar sobre a dengue, falar sobre outras questões, que a gente pudesse fazer discussões periódicas, não só em momento de prestação de contas, mas discussões periódicas, porque são vocês que estão na rua, são vocês que estão na ponta e que podem levar informação para a população. Obrigada e bom dia.